nós nos divertimos tanto, sabe? Éramos tão iguais, entende? Aquilo foi, quer dizer, eu amei, eu adorei, nós adoramos mesmo, trabalhávamos tão bem juntos, nós nos divertíamos tanto e isso realmente nos manteve mais próximos por muito mais tempo do que eu realmente queria. Numa entrevista recente, o apresentador se inclina com um sorriso maroto e pergunta a Cher se aos 80 ela ainda se lembra daqueles que faziam seu coração disparar. Cher não se intimida. Ela inclina a cabeça, com os olhos brilhando, e ri, o tipo de risada que faz a plateia se inclinar para a frente. Então ela diz: há 7 atores pelos quais ela teria quebrado todas as regras. Não apenas paixões, tentações, rostos e vozes que poderiam desfazê-la completamente. O apresentador a incentiva e Cher se inclina para mais perto do microfone, despreocupada e sem se desculpar. Um por um, ela promete nomeá-los, saboreando a tensão, e com um sorriso malicioso, Cher começa. Você sabe, na minha idade, a verdade é um luxo que finalmente posso me dar, ela diz, passando a mão pelo seu cabelo ainda perfeito. Passei décadas com pessoas dissecando cada palavra que eu dizia. Agora, eu simplesmente não dou a mínima para o que pensam. Mas vamos ser bem claros sobre uma coisa importante. O respeito, esse sim, vem sempre em primeiro lugar. Sempre foi assim. A voz dela baixa uma oitava, aquele timbre distinto da Cher, que é partes iguais doçura e aspereza. Há uma diferença entre reconhecer o desejo e desrespeitar a humanidade de alguém. Eu conheço essa linha intimamente. A sala silencia diante da franqueza dela. Então sim, eu vou lhes contar sobre os 7 homens que me fizeram esquecer o meu próprio nome, mas eu o farei do meu jeito, com fogo, e não com vulgaridade. 1. Marlon Brando, A Tempestade. Nós nos encontramos numa festa em 74, antes de Apocalipse, mas depois de Último Tango. O ambiente estava denso com fumaça de cigarro e conversas, mas ele estava sozinho perto das portas francesas, a escuridão do jardim o emoldurando como uma pintura. Eu o observo por 20 minutos antes de me aproximar. O talento dele vem primeiro na minha mente, sempre. A maneira como ele desaparece em um papel, enquanto de alguma forma se torna mais ele mesmo. Ele é um mágico nesse sentido, tornando a técnica invisível. Eu lhe digo isso, e ele escuta com um foco incomum. Sem acenos educados, sem olhar por cima do meu ombro, por alguém mais importante, apenas ouvindo, como se minhas opiniões sobre o trabalho dele importassem. Quando ele finalmente se pronuncia, a voz dele é mais suave do que se poderia imaginar. Ele me fita com aqueles olhos de uma profundidade impossível, e algo se altera na atmosfera entre nós. Os dedos dele roçam os meus ao pegar minha bebida, num gesto deliberado e lento, e o contato faz a eletricidade subir pelo meu braço. Conversamos por horas sobre música, sobre o artifício de Hollywood, sobre a diferença entre performance e verdade. O tempo todo há uma corrente entre nós, crescendo a cada risada, a cada silêncio. A boca dele se curva quando está pensando em algo, e eu me pego observando, esperando por isso, querendo traçar a linha dos lábios dele com a ponta do meu dedo. Nos separamos ao raiar do dia. Nada de fato acontece, mas a possibilidade paira entre nós como um fio esticado. Às vezes, o simples desejo é muito mais potente do que a própria posse. Pause. Ele continha furacões dentro de si, digo agora ao entrevistador, e sempre fui atraída por fenômenos climáticos perigosos. Pause. 2. Warren Beatty, A Revolução de Veludo. Estou no Chateau Marmont, ensaiando falas para um teste de tela. Ele tinha acabado de fazer Bonnie e Clyde, aquele rosto perfeito ainda de alguma forma juvenil, apesar de tudo o que ele tinha visto. Ele me avista do outro lado do saguão e muda de direção no meio do passo. O que me impressiona primeiro é a sua precisão. Cada movimento, cada palavra parece ponderada, mas ao mesmo tempo, sem esforço. Ele estudou a sua arte com a dedicação de um verdadeiro estudioso, dominando todos os aspectos técnicos, enquanto conseguia manter aquela qualidade natural que parecia impossível. Respeito isso imediatamente, o trabalho por trás da aparente facilidade. Durante a nossa conversa, observo como ele ouve a todos à nossa volta com total atenção, lembrando-se de nomes, de detalhes. É um tipo de talento diferente, mas não menos impressionante. Ele senta-se mais perto do que o necessário, não é insistente, apenas presente, inegavelmente magneticamente presente. Os olhos dele nunca desviam dos meus quando eu falo, e há algo íntimo em ser o foco daquele olhar. O ar entre nós parece carregado, molecular. O riso dele é silencioso, mas reverbera em mim como notas graves. Quando ele toca meu pulso para enfatizar um ponto, os dedos dele demoram meio segundo a mais. Percebo como o perfume dele se mistura com algo que é só dele, quente, caro, vivo. Criamos um mundo particular naquela sala lotada.
Óculos descendo, cadeiras se aproximando até que nossos joelhos quase se toquem. Ele tem um jeito de fazer você sentir que vocês dois compartilham um segredo delicioso. Eu saio primeiro, de propósito. Às vezes, a perseguição é o objetivo principal. Alguns homens seduzem com palavras. Eu digo à plateia, inclinando-me para o microfone. Warren seduzia com pausas. 3. Al Pacino, o fogo contido. É depois de O Poderoso Chefão, mas antes de Sérpico, que nossas órbitas se cruzam. Um teatro apertado em Nova York, uma peça experimental de um amigo em comum que nenhum de nós queria ver. Estamos espremidos em assentos vizinhos e percebo imediatamente sua energia. Contida, intensa, elétrica. Ele é um artesão da mais alta ordem. Eu observo as mãos dele durante a apresentação, não o palco, como elas se flexionam e relaxam a cada emoção que cruza os rostos dos atores. O foco dele é absoluto. Admiro profundamente essa imersão total, esse comprometimento inabalável com cada momento. É exatamente essa mesma qualidade que torna suas atuações tão incrivelmente cativantes. Nada é descartável. Absolutamente tudo importa. Durante o intervalo, dissecamos o primeiro ato, e as suas observações são cirúrgicas, apaixonadas. Ele compreende a arquitetura das cenas, a base sólida sob a performance visível. Então, a energia acaba. No meio do segundo ato, o teatro mergulha numa escuridão total. Há risos nervosos, alguns gritos. Sinto, mais do que vejo, que ele se vira na minha direção. A voz dele na escuridão é de alguma forma mais íntima, o famoso tom rouco mais perto do meu ouvido do que antes. Bem, isto acabou de ficar interessante, ele murmura, e algo muda. Na escuridão, os nossos ombros tocam-se, depois os nossos braços. A mão dele encontra a minha sem hesitação, um gesto que parece protetor e possessivo. A eletricidade que existe entre nós torna a falha de energia algo completamente redundante. Quando as luzes de emergência finalmente piscam, lançando todos numa sombra âmbar, vejo os olhos dele, escuros, intensos, fixos nos meus, com uma profundidade que me faz prender a respiração. A peça recomeça, mas estamos na nossa própria produção agora. O roçar dos dedos, joelhos se tocando, a inclinação proposital quando ele sussurra, um pretexto para se aproximar. Partimos do teatro, um táxi para ele, um carro à minha espera, compromissos profissionais em direções opostas. Com Al, eu digo à plateia, agora em silêncio, que até o silêncio parecia um diálogo do qual não se conseguia parar de ouvir. 4. Jack Nicholson, O Desafio Inevitável, no estúdio, 1981. Estou entre reuniões. Ele está entre tomadas. Nós nos chocamos, literalmente, ao virar a mesma esquina vindo de direções opostas. Papéis se espalham, desculpas surgem, depois o reconhecimento. E então, aquele sorriso dele, o que faz a travessura parecer salvação. Eu tinha acompanhado a evolução dele como ator, de filmes de terror B a Five Easy Pieces e Um Estranho no Ninho. A precisão de suas escolhas, a forma como ele consegue comunicar tanto com apenas um leve movimento dos olhos. Naquele dia, vendo-o ajudar a recolher minhas páginas de roteiro espalhadas, fiquei impressionado com a eficiência de seus movimentos. Nada desperdiçado, tudo com um propósito. Ele fala de uma cena com a qual se debate. Acabamos a falar de técnica por 1 hora, sentados em caixas de equipamento num pátio. A mente dele funciona como Mercúrio, fazendo ligações que eu não veria até que ele as ilumine. É a inteligência artística em sua forma mais sedutora. A atração se constrói em pequenos momentos. O modo como ele se inclina para a frente quando apresenta um ponto que ele considera interessante. A risada dele, aquela risada expansiva, com a cabeça jogada para trás, que parece vir de um lugar antigo e verdadeiro. O jeito deliberado como ele me olha, nunca com malícia, mas também nunca escondendo seu interesse. Há algo libertador em sua honestidade. Quando ele me oferece café da garrafa térmica, nossos dedos se roçam e ele mantém o contato um pouco mais do que o necessário. Sabe, ele diz, com os olhos enrugando nos cantos. Devíamos ter feito isso anos atrás. O ar entre nós muda, se carrega. O joelho dele toca o meu, enquanto ele pega uma página que escorregou. Nenhum de nós o admite, mas também ninguém se afasta. No sol do entardecer, as sombras se alongam à nossa volta, criando um recanto de privacidade tácita no terreno aberto. Assistentes de estúdio acabam por encontrá-lo. O diretor precisa dele de volta. Enquanto se afasta, ele se vira uma única vez, caminhando de costas, aquele sorriso ainda presente. Negócios inacabados, ele brada. Jack, eu digo ao entrevistador com um sorriso cúmplice, fazia o mau comportamento parecer a única opção sensata num mundo completamente insano. 5. Robert Redford, A Hora Dourada. Park City, início dos anos 90. O festival está a todo vapor, mas nós nos encontramos sozinhos.
Cozinha a 1 hora da madrugada. Eu, sem conseguir dormir. Ele, a fugir da atenção constante. Ele preparava chá quando entrei. O grande Robert Redford, a fazer camomila num copo de papel. Em primeiro lugar, vem a admiração profissional, não apenas pelo seu talento óbvio na tela, mas pela sua visão com Sundance, criando espaço para vozes independentes quando Hollywood tinha pouco interesse. Ele fala sobre cinema com reverência e fervor revolucionário simultaneamente. Suas mãos se movem ao falar, mãos fortes e capazes que construíram personagens e instituições do nada. Eu me pego observando aquelas mãos, imaginando-as virando páginas de um roteiro, ajustando uma lente de câmera, talvez tocando meu rosto. A cozinha está superaquecida, os canos zumbindo sob nós. Ele tira o suéter e percebo o contorno dos seus ombros por baixo de uma camiseta branca e simples. Apesar de toda a sua beleza dourada, é a inteligência dele que me cativa, a profundidade por trás daqueles famosos olhos azuis. Sentamo-nos a uma pequena mesa de preparo, os joelhos roçando ocasionalmente por baixo. Cada contato envia uma pequena corrente através de mim. Ele tem uma quietude sobre si, uma qualidade tão centrada que faz o espaço ao redor dele parecer carregado. Quando ele ri de algo que digo, o som é enferrujado, como se raramente usado, e sinto um orgulho irracional por tê-lo feito surgir. À medida que a madrugada se aproxima, nossa conversa se aprofunda em território mais pessoal. Sua voz baixa, criando uma intimidade artificial no espaço industrial. Ele estende a mão pela mesa uma vez para fazer uma observação e deixa os dedos repousarem perto dos meus, sem tocar, mas perto o suficiente para que eu possa sentir o calor da pele dele. A equipe da cozinha chega às 5. Nosso momento particular se desfaz enquanto as luzes fluorescentes zumbem e ganham vida. Alguns homens, digo à plateia, que se prende a cada palavra, brilham por dentro. Redford ardia. A plateia se agita enquanto faço uma pausa, tomando um gole de água. O anfitrião inclina-se para a frente, claramente a perguntar-se se eu continuaria. Eu sorrio, sabendo o poder de um silêncio no momento certo. Sabe, digo finalmente, pousando meu copo, há algo na contenção que a memória adora. Os caminhos não trilhados tornam-se mais vívidos do que os que percorremos 1000 vezes. No meu negócio, na vida, a conclusão muitas vezes desaponta. Mas a possibilidade? A possibilidade nunca desaponta porque nunca se concretiza totalmente. O anfitrião assente, compreendendo algo essencial sobre o desejo e a sua preservação. Os quase momentos, eu continuo. As noites que por pouco não aconteceram, permanecem perfeitas porque ficaram inacabadas. Assim como roteiros que nunca foram filmados, eles permanecem numa condição de potencialidade perpétua. Eu rio baixinho. Aos 80 anos, aprendi que aquilo que retemos, por vezes, se torna muito mais poderoso do que aquilo que oferecemos. Sexto, Val Kilmer, O Perigo Silencioso e Enigmático. É um evento de caridade, que aconteceu no final dos anos 90. Ele acabou de terminar O Santo, e há algo diferente nele. Uma quietude nova, um poder concentrado que atrai a atenção sem precisar exigi-la. O trabalho dele sempre me fascinou profundamente. A sua qualidade camaleônica, a sua imersão total nos papéis. Naquela noite, ao vê-lo mover-se pela sala, fiquei impressionada com a sua economia de movimentos. Era intencional, ponderado, nada de exibicionismo. Quando finalmente fomos apresentados, o seu foco era absoluto, sem varrer o ambiente por cima do meu ombro, sem charme forçado, apenas presença, completa e indivisa. Ele fala sobre o ofício com uma vulnerabilidade inesperada, questionando as suas escolhas, revelando a maquinaria por trás da magia. Esta honestidade intelectual é surpreendentemente íntima, mais reveladora do que qualquer exposição física. A noite avança e nos encontramos num canto tranquilo do local, parcialmente escondidos por uma absurda escultura de gelo. A festa continua a rugir à nossa volta, mas criamos uma bolha de intensa quietude. Ele escuta como alguém que anseia por algo substancial num mundo de conversas banais. Quando ele não concorda com algo que eu digo, ele não me interrompe. Ele espera, pondera cuidadosamente, e então desafia com grande precisão. Este combate respeitoso é mais estimulante do que qualquer acordo fácil. A mão dele ocasionalmente toca meu ombro nu, enquanto ele expõe seu ponto. Um breve contato que deixa calor em seu rastro. Ficamos mais perto do que o necessário, as vozes baixando enquanto o espaço entre nós diminui. Há um momento perfeito, em que a sala parece desaparecer por completo. Os olhos dele prendem os meus, uma pergunta se formando neles. Sinto-me inclinar ligeiramente para ele, atraída por algo elemental. Um garçom derruba uma bandeja por perto, estilhaçando o momento junto com Sé.
Os homens mais perigosos, digo à plateia, agora sem fôlego, são os calados que te fazem esquecer que há mais alguém na sala. 7. Denzel Washington. A fantasia distante. Nunca trabalhamos juntos, nunca nos conhecemos de verdade. Nossos mundos orbitaram próximos um do outro por décadas, sem uma verdadeira colisão, mas algumas atrações não exigem proximidade. Estudei suas performances com o olhar de um ator e de um admirador. A genialidade técnica, como ele passa da quietude à explosão num piscar de olhos, como seus olhos telegrafam pensamentos antes que seu corpo se mova. Há uma precisão matemática no seu tempo que parece assistir a uma aula magna toda vez que ele está em cena. Mas para além da técnica, existe uma verdade crua e inegável que não pode ser fabricada. Eu respeito isso mais do que praticamente qualquer outra coisa na nossa profissão, a coragem de ser verdadeiramente visto. De cerimônias de prêmios a encontros da indústria, observei-o do outro lado da sala, a dignidade que ele carrega, independentemente do ambiente, a atenção focada que ele dá a quem quer que esteja a falar com ele, seja um chefe de estúdio ou um assistente de produção. Uma vez num baile de governador, os nossos olhos encontraram-se brevemente através de um mar de pessoas, um pequeno aceno de reconhecimento, respeito profissional transmitido num olhar, nada mais. Mas algo naquele momento permaneceu comigo. A sensação de um reconhecimento igual, de uma visão mútua. Em entrevistas, fiquei impressionado com o riso dele, tão inesperado e genuíno numa indústria de respostas ensaiadas. Os raros vislumbres do homem por trás da performance, as mãos dele, expressivas, fortes, gesticulando enquanto fala sobre projetos que realmente importam para ele. Eu imaginei conversas que poderíamos ter sobre o ofício, sobre a responsabilidade, sobre durar além do brilho efêmero do momento. A faísca intelectual que poderia acender entre duas pessoas que sobreviveram décadas numa indústria projetada para a descartabilidade. Algumas fantasias permanecem mais poderosas precisamente porque ficam irrealizadas, preservadas no âmbar da possibilidade em vez de serem testadas contra o atrito e a dureza da realidade. O desejo mais duradouro, digo à sala em silêncio, minha voz baixando a quase um sussurro, é pelo estranho brilhante que permanece para sempre fora de alcance, perto o suficiente para admirar, longe demais para desapontar. A entrevista chega ao fim. O apresentador, claramente afetado pelas minhas confissões, pergunta se tenho algum arrependimento. A plateia inclina-se coletivamente, ávida por uma última revelação. Arrependimentos? Eu rio, aquela risada rouca e familiar que se tornou a minha marca registrada. Sobre os caminhos que não segui ou os que trilhei. Faço uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Vivi uma vida que a maioria das pessoas apenas sonha, nos meus próprios termos, pelas minhas regras. Amei de forma esplêndida e fui correspondida no amor. Recusei reis e me afastei de lendas. A câmera se aproxima, fechando o plano, enquanto meu semblante se torna mais reflexivo. A grande beleza do desejo reside no fato de que ele nunca, de fato, morre. Ele apenas se transforma, simplesmente. Endireito-me olhando a câmera de frente. Aos 80, não estou terminado, nem com a arte, nem com a vida. E certamente não com o desejo. A plateia irrompe em aplausos, e eu espero que se calem. Além disso, acrescento com uma piscadela que arranca risadas. Só lhes falei dos atores, nem me falem dos músicos.